na nossa contextualização védica. Então, eu vou agradecer aí a Swamini por ter nos conduzido, né, no caminho dos mantras, a Tulasi por ter feito o mantra da invocação à Mãe Divina, e agora nós vamos então para Gotas Védicas. Então, Prabhupada, hoje eu vou fazer a leitura do verso das gotinhas védicas, das gotas védicas. Só um minuto. Nós estamos concluindo hoje o capítulo 18, né, a perfeição da renúncia. E eu vou ler o verso 29 e o verso 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 29, tradução. O conquistador de riqueza, ó conquistador de riquezas, agora, por favor, ouça enquanto lhe falo, com detalhes, sobre as diferentes espécies de entendimento e de determinação, segundo os 3 modos da natureza material. Hare Krishna. Repetindo. Ó conquistador de riquezas, agora, por favor, ouça, enquanto lhe falo com detalhes sobre as diferentes espécies de entendimentos e de determinação, segundo os 3 modos da natureza material. Verso 30. Ó filho de Pitra, esta compreensão pela qual se sabe o que deve ser feito e o que não deve ser feito, o que se deve temer e o que não se deve temer, o que prende e o que liberta, está no modo da bondade. Repetindo, verso 30. Ó filho de Pitra, esta compreensão pela qual se sabe o que deve ser feito e o que não deve ser feito, o que se deve temer e o que não se deve temer, o que prende e o que liberta, está no modo da bondade. Hare Krishna. Hare Krishna. Muito bem, pessoal, agora são 7 horas, né? Eu vou fazer a contextualização dos Gotas Védicas, então, até às 7 horas e 10 minutos, e aqueles que puderem estar na sala, então, são bem-vindos a ouvir o conhecimento védico. Apesar de que hoje eu vou aproveitar para fazer aqui uma referência, né, como nós sempre fazemos, eventualmente, né, aliás, acerca dos ensinamentos dos mestres anteriores e, no nosso caso, em especial, né, o nosso mestre orientador principal, que é o mestre Jesus, o nosso querido Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, hoje, tudo assim, eu vou pedir para você ler novamente apenas o último verso, por gentileza. Capítulo 18, verso 30. Ó filho de Pitra, esta compreensão pela qual se sabe o que deve ser feito e o que não deve ser feito, o que deve temer e o que não deve temer, o que prende e o que liberta, está no modo da bondade. Muito bem, excelente. Olha só, hoje é segunda-feira, né, o início prático da semana. Existe uma pequena diferença, uma pequena variação aí, em termos
sabe, em termos da forma como a estrutura, né, de relação com Deus é posicionada do ponto de vista das culturas, como, por exemplo, no caso dos hebraicos e os romanos ou os gregos, né? Os védicos sempre partem do princípio de que o primeiro deve ser oferecido para Vishnu, ou o Senhor Supremo. Os hebreus aplicaram o princípio de que o último pertence a Deus. O Sabat, no caso. Né? Aqui tem a religião, os adventistas dos 7º dias, que observam o Sabat, que é o sábado, em que eles não trabalham, porque na mitologia hebraica, o Senhor Supremo teria construído o mundo e no 7º dia ele teria descansado. Então, que no 7º dia seria o dia do descanso. Os védicos e os gregos e romanos, então, partem do princípio de que o primeiro deve ser oferecido ao Supremo. Então, observa-se o dia de comemorar, o dia de celebrar a existência do Supremo como sendo no domingo. Né? Essa palavra, domingo, ela é védica. A palavra, o dom, se você observar na palavra, nas palavras como, por exemplo, omnisciente, omnipotente, omnipresente, originalmente, em latim, é om. Tá? Então, o om está presente em todas essas palavras. O om é um mantra védico. Om Shanti, 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 Swaha. O Om significa o absoluto. E o domingo, o dia do absoluto, omnisciente. O Om, o Supremo, é consciente, omnipresente. O Om, o Supremo, está presente, omnipotente. O Om, o Supremo, é potente. Essas nomenclaturas os gregos aprenderam com os indianos. E o domingo, que é representado pelo Surya, que representa Deus, é então oferecido ao Supremo como altruísmo, compaixão dos seres humanos para com o Supremo, reconhecendo-o como sendo especial entre os seres viventes. E assim é que se dá dessa forma. Então, para nós aqui, a segunda-feira é o dia em que nós assim começamos a semana de forma o pragmatismo da produtividade começa na segunda-feira. O primeiro dia, então, é um dia em que nós celebramos a vida em homenagem ao Criador, do ponto de vista das culturas. E a segunda-feira, então, seria o início pragmático da nossa vida prática. Ok, tudo bem. Agora, então, o verso. Aquele que sabe como deve ser feito as coisas, está dizendo no verso, né? Uma vez, um discípulo, um apóstolo, um amigo de Jesus, então, fez a seguinte questão: mestre, as pessoas fazem jejuns e fazem austeridades em busca de agradar a Deus. Procede isso? É correto isso? Faz sentido? Então ele respondeu da seguinte maneira: olha, veja bem, como que se deve realizar atos de austeridades, atos de sacrifício ou atos de penitência? Como é que se deve proceder quando se faz isso? Você deve fazê-lo de uma maneira que ninguém perceba que você está fazendo. Se você jejuar, você deve jejuar e mostrar uma face alegre, um semblante refulgente. Você não deve jejuar e mostrar para o público que você está sofrendo, porque isso é contraprodutivo para o processo da execução final do objetivo que você está buscando alcançar. Então, não é correto apresentar uma face triste ou deprimida enquanto você está se oferecendo ao Supremo. A relação com Deus é uma relação que deve ser permeada de alegria, de vitalidade, de entusiasmo. Então, demonstrar tristeza, apatia, letargia, quando você está se oferecendo ao Supremo, é inapropriado.
Em outras palavras, né? Ele não falou tudo isso que eu falei, evidentemente estou contextualizando. O que ele disse é que quando você fizer a caridade com a mão, mantenha isso de forma discreta, não tente fazer disso a sua autopromoção. Eventualmente, né, a gente sabe aqui entre nós que fazer uma demonstração pública disso é didático, é funcional. Por exemplo, Jesus fazia muitos milagres públicos. Tá? E qual era a função disso? Atrair as pessoas para ouvir o que ele tinha para dizer. A função principal era essa, passar o conhecimento, que é o libertador. Os milagres são uma técnica de atrair o público e dar autenticidade ou autoridade à palavra que ele está transmitindo. Essa é a ideia. Agora, o que tem isso a ver conosco aqui? Veja bem, né, nós, nas segundas-feiras, nós damos início ao nosso sadhana. Então, qual é a sugestão aí para nós? Para realizarmos um sadhana, para nós, porque esse dia é o dia em que nós damos início propriamente à nossa produtividade, inclusive a nossa demonstração de prazer de existir, que é o resultado do conhecimento que nós cultivamos. Ok? Então, quando nós acordamos, despertamos pela manhã para observar o nosso sadhana, nós temos que fazer isso de uma maneira que pareça, ou pelo menos que nós queiramos transmitir a ideia de felicidade. O objetivo do sadhana é produzir felicidade. Ele tem esse destino, ele tem essa função, produzir paz, produzir equilíbrio emocional. Então, isso já tem que ser assimilado desde o início. O resultado final você já pratica no início. Atualmente, os neurocientistas já sabem, de uma maneira muito prática ou muito evidente, que o cérebro ele se comporta com comandos específicos. Então, certos comportamentos são já um processo de comando, de autocontrole cerebral. Portanto, por exemplo, um neurolinguista, um coach de PNL vai dizer para você, feche os seus olhos. Imagine você recebendo aquele salário que você deseja. Agora, imagine você pegando o seu contra-cheque. Imagine você checando a sua conta bancária. Imagine o valor que está na sua conta bancária. Imaginou? É isso que você deseja? Pronto, já está programado. Agora passe a desejar isso constantemente e trabalhe na direção que, se o destino for favorável, e ele está favorável porque você o deseja, então você obterá o seu objeto de desejo. Essa é a técnica utilizada pelos coaches de PNL, programação neurolinguística, né? O pessoal aí, outro dia, a Bakhtin Tulasi me mandou um texto do professor Hélio Couto, da ressonância, né? O processo da ressonância, de ressonar com, ok? Então, esses são métodos baseados em pesquisas dos neurocientistas, da forma como o sistema neurológico, a parte mecânica, o hardware funciona, e funciona muito bem. Tá? Então, quando nós estamos dando início ao nosso sadhana, você tem que fazer esse trabalho interno, pessoal. O processo de dar início a essa relação com o absoluto, ela começa no dia anterior, quando você programa o seu despertador para despertar. Não 5 minutos antes de entrar na sala, mas 30 minutos. Para você se preparar, para você, quem sabe, eventualmente, aqueles que gostam, né? Por exemplo, eu, particularmente, né, faço isso constantemente, tomar um banho, sabe? Trocar de roupa, sabe? Preparar o seu ambiente, fazer as suas orações individuais, a sua preparação individual, entende? Mostrar atenção. Amor, se nós quisermos definir a palavra amor em uma única palavra, concisa e perfeita, é atenção. Quando você dá atenção ao que você está fazendo, quando nós damos atenção ao que nós estamos fazendo, isso significa um ato de amor. Então, quando você aplica o princípio de atenção ao que você está fazendo para o Senhor Supremo, você está fazendo corretamente, como Ele merece, com compaixão a Ele. Tá? Então, quando você faz de forma desatenta, você está exigindo que Ele se torne o seu servo.
Ou seja, que ele se adapte a você. E isso é tirânico num relacionamento. O relacionamento, ele tem que partir do princípio de que existem duas partes. E a parte que está se propondo ao relacionamento tem que tentar interagir com a outra pessoa. E não tentar persuadir a outra pessoa para que entre no campo individual e se adapte ao campo individual, porque isso é uma espécie de tirania emocional infantil. Existem duas pessoas. A outra pessoa, que é a pessoa suprema, ela já está numa condição de bem-aventurança. Ela já está numa condição de felicidade. Ela já está numa condição de equilíbrio emocional. Então nós temos que nos adaptar a isso. Nós não devemos nos apresentar perante o Senhor Supremo com um semblante de sofrimento, um semblante de tristeza, porque isso é uma espécie de chantagem emocional que o obriga a olhar para a nossa tristeza. Ele já entende o nosso tristeza, nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, ele já conhece isso. Então, forçá-lo a lembrar disso é redundante, é infantil. Nós temos que nos adaptar a Deus. É muito mais inteligente para nós nos adaptarmos a Ele do que exigir que Ele se adapte a nós. Porque Ele vai fazer o quê? Vai chorar com a gente? E é bom isso para Ele? Ele tem as técnicas de como nos auxiliar. Ele é uma pessoa experiente. Ele é inteligente. Gente, ele constrói universos. É uma pessoa com alta disponibilidade de tecnologias. Então, ao nos aproximarmos perante o Senhor Supremo, é bom a gente utilizar técnicas do futuro. Qual é o nosso futuro? Equilíbrio emocional, paz, felicidade, entusiasmo, saúde, determinação, coragem, alegria de viver, inteligência espiritual. Esse é o nosso futuro, nós estamos destinadas a isso. O sadhana tem essa função. Então, saber como se deve fazer uma coisa é um sintoma de espiritualidade em desenvolvimento. Foi o ensinamento de Jesus. Não fique com cara de triste quando você está se oferecendo ao Supremo. Isso não combina. O sadhana deve ser feito com alegria. Ah, mas eu não tenho alegria, Devananda. Pois então exercite, porque ela vai aparecer em algum momento. Ok? Muito bem. Faz parte da terapia de evolução. Aqueles que se adaptam, evoluem. Os que não se adaptam, viram fósseis. Vocês já ouviram falar numa categoria de criaturas chamada dinossauros? Onde eles estão? Fossilizados nos museus. Por que eles estão fossilizados nos museus? Porque eles não se adaptaram. Olha os mamíferos. Eles estão por aí, andando. Por que eles estão por aí andando? Porque eles se adaptaram. Então, aqueles que se adaptam a Deus vivem eternamente. Aqueles que não se adaptam morrem constantemente. É uma lógica de seleção natural. A história demonstra que é assim que funciona. Muito bem. Então, eu vou então pausar aqui, tá? Para nós, então, entrarmos na luz do parto, para nós finalizarmos o sadhana de hoje. São 7 horas e 15 minutos. Eu acho que nós conseguimos uma boa performance hoje, então vamos passar com a luz do parto com a nossa querida